Senhor poderoso vai mandar todos os pecadores para o inferno eterno. Todos irão para o lago do fogo. O medo do inferno talvez seja o produto mais lucrativo da história. Nos episódios Os Deficientes Vão para o Inferno e o episódio subsequente, Provavelmente, de South Park, a série faz algo brilhante. Coloca crianças para lidar com o conceito mais aterrorizante já criado pela humanidade: a condenação eterna. E o resultado não é apenas o humor ácido da série. É pânico, culpa, manipulação e oportunismo. Enquanto as crianças entram em colapso tentando entender quem vai para o inferno e por quê, os adultos mostram como a salvação virou apenas um produto. E é aqui que esses episódios deixam de ser apenas uma sátira religiosa. Eles passam a ser uma crítica sobre como a fé pode se tornar uma arma de controle extremamente poderosa. Hoje, meus amigos, iremos analisar como South Park expõe a comercialização da fé, o uso do medo como ferramenta de controle e como Eric Cartman, como sempre, se torna o catalisador de todo esse sistema. Então, se ficou interessado, deixe aquele like maravilhoso, considere se inscrever aqui para não perder nenhum dos nossos vídeos e bora comigo! Hoje vamos falar sobre o inferno. Faz algum tempo que eu assisti esses dois episódios maravilhosos aqui de South Park, mas realmente a ideia desse vídeo veio quando eu estava aqui andando perto da minha casa e vi simplesmente 4 igrejas na mesma rua, uma do lado da outra. Foi impossível não pensar logo no Cartman abrindo sua igreja lá na 4ª temporada de South Park. E ainda andando pela rua, perto dessas 4 igrejas, foi impossível não notar o que todas elas falavam: se você não virar um fiel, você vai pro inferno. E logo depois disso, eles pediam dinheiro. Senhor poderoso vai mandar todos os pecadores para o inferno eterno. Então, se o medo do inferno pode ser um produto, isso acontece porque o medo é uma das emoções mais poderosas que existem. E South Park explorou isso brilhantemente lá nos episódios número 9 e 10 da 4ª temporada do show, chamados, primeiro, Deficientes Vão para o Inferno, e brilhantemente depois, o episódio se chama Provavelmente. Toda a história começa com os meninos que ficam aterrorizados pelas ameaças de sofrimento eterno do Padre Maxi e também da irmã Anya. O Stan, o Kyle, o Cartman e o Kenny mergulham em uma paranoia religiosa onde acreditam que qualquer deslize deles enviará eles diretamente para as garras do capeta, para o inferno. A preocupação deles aumenta ainda mais quando eles começam a pensar consigo mesmo: ok, a gente não pode fazer absolutamente nada diferente, senão a gente vai pro inferno. Mas peraí, o Kyle é judeu, ele não acredita no inferno. E o time é deficiente, ele só consegue falar seu nome, então ele não pode se arrepender, ele não pode confessar, ele não pode orar por Deus. Ele também vai pro inferno. O que faz o grupo batizar os dois à força. No entanto, ainda com o na mão, eles vão em busca de respostas com o Padre Maxi, só que eles flagram o cara no ato. E por ato, você já imagina o que ele estava fazendo. Então, depois de ver essa hipocrisia do padre, de quem eles acreditavam que traria verdade para eles e ajudaria eles a não irem para o inferno, e outro ponto muito relevante também, antes de arrepender-se e de se salvar, o Kenny morre. E eles acreditam: cara, a gente pode morrer a qualquer momento. E se a gente morrer agora, a gente vai para o inferno. Perdendo então totalmente a fé na instituição tradicional da igreja e sob a liderança muito oportunista do Cartman, que a gente vai explorar nesse vídeo, eles decidem fundar a sua própria igreja, a sua própria religião, para garantir a salvação longe dos adultos que só fazem cagada. Voltando ao episódio, é muito interessante como a simples possibilidade de ir para o inferno, na verdade não é tão simples assim essa possibilidade, mas enfim, a possibilidade e a probabilidade de ir para o inferno simplesmente desestabiliza completamente as crianças. Para elas, se elas pisarem em um lugar diferente, elas vão para o inferno. É literal a possibilidade. O inferno é o sofrimento infinito, sem chance de retorno, sem nenhuma defesa. E é aí que a série acerta em cheio. As crianças são especialmente vulneráveis porque ainda estão formando noções básicas de moralidade, de culpa e até de responsabilidade. Elas pensam de forma concreta, de forma literal. Se um adulto diz que determinado comportamento leva à condenação eterna e às garras do capeta, isso não vira nenhuma metáfora, vira uma ameaça real para elas. E ninguém representa melhor esse colapso do que Eric Cartman. O Cartman, que normalmente é um manipulador egoísta e seguro de si e todas as outras coisas ruins que você pode pensar aí, ele entra em pânico absoluto junto com as outras crianças. Ele começa a questionar cada ação, cada pensamento e cada possibilidade de pecado para não ir lá para baixo. E o medo toma conta dele.
Só que o mais interessante é observar como o medo muda o comportamento do Cartman. Ele não questiona o sistema. Aqui está a parte interessante, a crítica tão maravilhosa desse episódio e tão real para os dias atuais. O Cartman se adapta ao novo sistema. Se todo mundo está com medo, é hora de lucrar com isso. Quando alguém acredita que está diante da punição certeiramente infinita, o medo reduz o seu pensamento crítico. O medo vai aumentar a sua obediência e também vai fortalecer quem promete essa proteção contra esse destino tão temido. E é, meus amigos, a partir dessa vulnerabilidade que o próximo passo de Cartman, por exemplo, e de várias pessoas na atualidade se torna possível. Transformar a salvação num produto. Agora eu tô recebendo uma mensagem direta de Deus. Ele tá me dizendo que cada um de vocês deve subir aqui no palco e me dar $1. Nos 2 episódios, não é apenas o pânico das crianças que chama a atenção, é o ambiente ao redor delas. A fé deixa de ser uma experiência espiritual e passa a funcionar como um sistema bem organizado e organizado para uma meta: ganhar dinheiro. As crianças entram em desespero tentando entender como escapar da condenação. E quem pode salvá-las? O que elas precisam fazer? Quem vai decidir a salvação delas? Eric Cartman pretende responder isso, obviamente, se os fiéis colocarem $1 na caixa. A salvação delas agora se transforma em algo que precisa ser obtido, precisam fazer merecer. E é aqui que entra uma pitada de história. Durante a Idade Média, a Igreja Católica comercializou indulgências, documentos que prometiam reduzir o tempo de punição no purgatório. Na prática, era a venda do perdão, um cheat code para escapar do inferno. Esse sistema gerou muita revolta. Foi um dos principais gatilhos, na verdade, para a reforma protestante. A crítica não era a fé em Deus, longe disso. Era a estrutura que transformava a salvação em simplesmente um produto, algo que pode ser comprado. E nos episódios 9 e 10 da 4ª temporada, South Park faz exatamente isso. Mostra exatamente essa lógica. O Cartman não pergunta: você está acreditando? Você acredita que pode ser salvo quando ele está pregando na sua igreja? Na verdade, ele diz: se você me der dinheiro, eu vou te salvar. No começo dos episódios, ele realmente se inicia como uma vítima do medo, mas logo ele começa a aprender a operar o sistema. Cartman entende que se há pânico coletivo, há uma oportunidade, e você não precisa ir muito longe para enxergar isso no mundo atual. Igrejas com espaços VIP, mensalidades e várias outras coisas absurdas. South Park não afirma que toda instituição religiosa é assim, mas sim diz como esse mecanismo de exploração do medo pode funcionar. Porque convenhamos, quando passar a eternidade queimando no inferno está em jogo, qualquer preço se parece um tanto quanto pequeno para se pagar. E é nesse ponto que os episódios deixam de ser apenas episódios engraçados pra cacete, para episódios com mensagens realmente impactantes. A jornada do Cartman nesses 2 episódios é muito interessante porque ela mostra a psicologia tanto do explorado como do explorador nesse cenário. No fim dessa estrada está a salvação. Eu vou libertá-los, meus irmãos. No começo ele está totalmente desesperado, tentando escapar da condenação, mas à medida que ele entende toda a lógica do sistema, algo muda. Ele percebe que não é preciso acreditar para se beneficiar, basta saber como o mecanismo todo opera. E qual é esse mecanismo? É a culpa. Quando alguém acredita que está constantemente em dívida espiritual, que o seu destino está selado, aí fica muito fácil acreditar em quem promete aliviar essa culpa em troca de alguma coisa. O Cartman entende isso. Ele percebe que as pessoas não querem apenas evitar o inferno, elas querem ter a certeza de que estão do lado certo, de que elas estão caminhando na outra direção. Então ele começa a operar dentro dessa lógica, reforçando a ideia do erro, reforçando a necessidade de correção, reforçando a importância de permanecer e pertencer com o grupo que será salvo. E nos dias atuais a dinâmica não é muito diferente disso. Quantos líderes religiosos ou instituições reforçam constantemente a ideia de que você está em risco espiritual constante? E para escapar desse risco, a solução oferecida é quase sempre a mesma: obedecer às regras e contribuir financeiramente. Cartman mostra exatamente isso, só que numa escala bem infantil e completamente absurda. Ele percebe que quem controla a narrativa de certo ou errado controla o comportamento das outras pessoas. O medo só inicia o processo, mas na verdade é a culpa que mantém o sistema funcionando. E talvez seja por isso que esses 2 episódios continuam tão poderosos. Porque eles não criticam apenas a fé. Na verdade, os 2 episódios estão longe de criticar a fé das pessoas. Os episódios revelam todo o mecanismo por trás de como a fé
pode virar um produto. E se isso chegar a acontecer, alguém sempre vai lucrar no medo de outra pessoa. Você é só um garoto idiota gordo que pensa... Steven, o senhor falou de novo. Perdoe, senhor, dos nossos pecados. Então voltamos à pergunta do começo desse vídeo. E se o medo do inferno fosse o produto mais lucrativo da história? Depois desses 2 episódios, a resposta parece menos exagerada do que realmente deveria. South Park não está dizendo que você não deve ter fé. A série está mostrando como a fé pode ser transformada em algo para ser vendido. Basta apenas entender o que as pessoas temem. Talvez a pergunta nem deveria ser quem vai para o inferno, mas sim quem está lucrando com o medo dele. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like maravilhoso e comenta aqui sua opinião sobre esse assunto. Além disso, ativa o sininho aqui para ser notificado sempre que a gente postar um vídeo. Como sempre, continue aqui e assista este vídeo que está aparecendo para você. Eu te vejo lá. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima!